Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um devocional. Mais um dia sendo iniciado na presença de Deus. Vamos juntos começar o dia orando a Deus, clamando a Deus, aprendendo mais da sua palavra. Todos os dias às 6 horas da manhã, estamos aqui online, ao vivo, sempre trazendo uma palavra, uma direção de Deus para que possamos iniciar o dia da melhor forma possível na presença de Deus. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais um devocional. Seja bem-vinda, Marta, querida. Deus abençoe. Bom dia. Vamos chegando. Vamos iniciando o dia de hoje cheio de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Deus é bom. Deus é bom. Mais um dia que o Senhor está nos permitindo viver. Mais um dia que o Senhor está nos permitindo desfrutar na sua presença. Nada foge do controle de Deus. Deus é fiel. Deus é soberano. Vamos chegando. Bom dia, Cláudia, querida. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Vamos chegando. Vamos começar mais um devocional. Como a gente sempre diz, né? No início desse devocional, esse é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar. Bom dia, Dani, querida, seja bem-vinda, Deus abençoe. Vamos começar mais um momento na presença de Deus e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar no dia de hoje, amém? Hoje, dia 1º, estamos aí iniciando mais um mês. Temos um mês aí pela frente para ser vivido, para ser desfrutado. Temos aí mais um mês que a gente não sabe o que virá. A gente só tem a certeza e a confiança de que será um mês extraordinário, porque Deus vai à frente. Deus vai cuidando, Deus vai aplanando os caminhos. E essa segurança precisamos ter, né? Mas somos seres humanos, somos passivos dos sentimentos, somos passivos de pensamentos. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso, já que é o primeiro dia do mês. Eu quero falar sobre a questão da insegurança. É natural sentirmos inseguros diante do novo. É natural sentirmos inseguros diante daquilo que não conhecemos muito bem. É natural sentirmos inseguros quando olhamos para nós mesmos e não olhamos para Deus. E o tema de hoje do nosso devocional é superando a insegurança. Como superamos essa insegurança? Como superamos esse sentimento e isso que de repente diante de um novo nos assusta. Às vezes não temos experiência com o que virá e o novo assusta, é natural. Tudo que é novo nos causa um certo medo, uma insegurança de acharmos que não somos capazes de vencer e de enfrentar esse novo que está à nossa frente. Eu fiz questão de montar esse devocional hoje falar um pouco sobre insegurança, porque estamos iniciando um mês novo. E é natural, a gente não sabe o que vem pela frente. Esse mês, o que ele trará pra gente, né? Bom dia, meu amor, seja bem-vinda, Deus abençoe. A gente não sabe o que nos aguarda, o que nos espera. Eu quero iniciar o devocional de hoje lendo com vocês Números, capítulo 13. É um versículo muito conhecido de todos nós, uma porção da palavra que fala sobre uma ordem que Moisés deu aos espias para espiarem a terra e ver como ela estava.
E essa terra que estava diante deles era uma terra nova, era uma novidade. Mas vamos ao relato. E a partir dele eu quero desmembrar o devocional de hoje. Preste bem atenção nesse relato que está em Números capítulo 13, do versículo 25 ao 33, diz assim: Ao fim de 40 dias, ou seja, eles estavam em missão durante 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas e os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Agora presta atenção. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Grava isso, queridos. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nele vivem. Todos que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes e descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Na verdade, esse relatório ele tem duas visões, ele tem duas perspectivas. A primeira é de Calebe, que disse: Subamos e tomemos posse da terra, e é certo que venceremos. O segundo olhar, a segunda perspectiva é de quem estava completamente inseguro diante do novo, diante daquilo que estava vendo, e disse: seremos devorados, somos que nem gafanhotos perto deles, ali tem gigantes. Queridos, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que significa insegurança. Eu fiz uma pesquisa ontem no dicionário, e insegurança é quando o indivíduo é acometido de um sentimento de desamparo, medo, ou se sente desprovido de algo, ou se sente em perigo. Os filhos de Deus não são desamparados. Os filhos de Deus são guardados e protegidos pelo Senhor. Os filhos de Deus não se sentem desprovidos porque eles são cheios do Espírito Santo. Então não tem porquê enfrentar esse novo mês, esse novo dia, com insegurança. Porque a tradução da palavra insegurança é exatamente isso: acometido de um sentimento de desamparo. Nós somos filhos de um rei, pertencemos a um reino, somos príncipes e princesas do Senhor, não somos desamparados. Medo ou se sente desprovido de algo, não somos desprovidos, somos cheios do Espírito Santo. E se sente em perigo, em Deus somos guardados e somos protegidos. Sabe, outra definição no dicionário que eu separei ontem, diz assim, que a insegurança é quando uma pessoa se sente incapaz de superar os obstáculos ou a tarefa que foi dada a ela. É quando um elemento começa a olhar para si mesmo e não acreditar no seu próprio potencial. Ei, queridos, você é revestido de dons e talentos que só você tem. Você é revestido de graça e favor sobre a sua vida. Não tem por que viver inseguro.
O novo assusta, é natural, não conhecemos, não temos experiência do que virá, mas temos um Deus soberano, todo-poderoso, que nos capacitou com dons e talentos, e sobre nós tem o Espírito Santo de Deus nos capacitando e nos fazendo marchar e continuar na certeza, como Caleb teve: subamos a terra e venceremos. Precisamos olhar para esse novo mês, precisamos olhar para esse novo dia nessa certeza. Sabe, a vida que vivemos tem vários obstáculos. A nossa vida, ela não é uma linha reta, a nossa vida não é uma linha reta, ela tem os seus altos e baixos. Uma vez eu comentei sobre isso, e o batimento cardíaco, ele é exatamente assim, ele oscila. O batimento cardíaco não é uma linha reta, porque se for uma linha reta, estamos mortos. O batimento cardíaco, ele tem os seus altos, os seus picos e sua descida, é uma cadência. Glória a Deus por isso, é sinal que estamos vivos. Então, se estamos enfrentando problemas, se estamos enfrentando desafios, tem um mês novo pela frente, glória a Deus por isso, estamos vivos, estamos na cadência do coração. Na cadência do coração. Sabe, olhamos às vezes para os desafios e olhamos para nós e achamos como aquele povo achou. Aquele povo olhou para os gigantes, para o tamanho do problema. Caleb olhou para o tamanho do seu Deus, e isso fez a diferença. Então, vai enfrentar um mês novo, vai enfrentar um dia novo. Não olhe para o tamanho desse dia ou para o tamanho desse mês que está surgindo. Olhe para o tamanho do seu Deus. O que nos faz vencer é como olhamos para a situação. O que nos faz superar os desafios é como olhamos para eles. Na perspectiva humana ou na perspectiva de Deus? Eu te convido a olhar na perspectiva de Deus. Eles olhavam e enxergavam como se fossem gafanhotos diante daqueles gigantes. Ei, queridos, somos maiores do que tudo isso, porque existe um Deus que nos conduz, que nos enche de graça, sabedoria, força. Olhe para Deus. Olhe para Deus. Temos tudo aquilo que precisamos. Temos todas as capacidades e talentos e dons que Deus já colocou em nós. Olhe para isso. Não olhe para o mês novo que está surgindo. Olhe para quem você é diante de Deus. Sabe, querido, guarde isso que eu vou dizer. A insegurança, ela pode gerar grandes coisas na nossa vida, inclusive na saúde. Sabe, às vezes, de tanto ficarmos inseguros, sofremos de forma que a nossa saúde começa a ficar debilitada. E algumas vezes também deixamos de realizar coisas que Deus nos pediu, realizar grandes feitos através de Deus por causa da nossa insegurança. A insegurança atinge a nossa saúde, atinge a nossa autoestima, a insegurança atinge a nossa identidade em Deus. Não fique inseguro. Entenda que você é filho, é filha de um Deus Pai, rico em amor e misericórdia, e que já sabe o que vem pela frente. Deus passeia na eternidade. Deus já sabe o seu futuro. Ele será um futuro extremamente abençoado. Amém? Estamos diante de um novo mês. Estamos diante de um novo dia. O mês, ele é carregado dos seus desafios. O mês, ele é carregado de questões que precisam ser vencidas, precisam ser exploradas. E é natural sentirmos insegurança, sentirmos medo, mas precisamos entender como superar essa insegurança. Precisamos entender como fazer para que essa insegurança não tome conta. Pelo contrário, que a certeza de que somos guardados, protegidos e guiados por Deus possa prevalecer nos nossos sentimentos,
nas nossas emoções e sermos fortalecidos pela graça de Deus. Diante desse texto que lemos, eu separei aqui algumas coisas importantes que precisamos observar para enfrentarmos a insegurança que de repente bate à nossa porta. Quando isso acontecer, o que devemos fazer para superar a insegurança? Como eu disse no início desse devocional, o novo assusta. O novo traz para nós incertezas. Mas quando focamos no lugar certo, somos cheios de certezas e convicções que só Deus pode nos dar. Primeira coisa que você precisa entender para superar a insegurança é: concentre-se no seu potencial e não nas suas limitações. Eu vou repetir: concentre-se no seu potencial e não nas suas limitações. Concentre-se em quem você é. Concentre-se nos seus dons e talentos dados por Deus. Concentre naquilo que Deus colocou dentro de você e não naquilo que te falta, não naquilo que te limita. Observe a resposta de Caleb ao ouvir a fala negativa e insegura desses espias. No verso 30 que lemos de Números, diz assim: Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos a posse da terra. É certo que venceremos. Esse é certo que venceremos é porque Caleb estava olhando no Deus que ele servia. Caleb estava olhando nos dons e talentos que ele tinha e que aquele povo possuía, dados por Deus. E isso deu para ele uma certeza, uma convicção, mesmo diante dos gigantes, mesmo diante de uma terra cercada, fortificada. É certo que venceremos. É certo que venceremos. Este é um ponto sobre como devemos reagir diante das circunstâncias. É através dessa perspectiva, dessa certeza de que temos dentro de nós um grande potencial dados por Deus. Entenda uma coisa: Deus não te chamou até aqui sem te capacitar. Deus não te trouxe até aqui sem derramar sobre você graça. Deus não te trouxe até aqui sem deixar para você uma orientação, um caminho. E Deus não te trouxe aqui sem dizer: estarei convosco todos os dias. Você chegou até aqui porque Deus aposta em você, Deus confia em você e Deus sabe que esse novo mês que está surgindo, você vai desfrutá-lo da melhor forma possível, confiando no autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Entenda isso, entenda isso. Sabe, às vezes perdemos muito tempo dando ênfase nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, naquilo que não somos capazes de resolver. Ei, confie nas promessas de Deus. Confie quando Deus diz: se creres, verá a glória de Deus. Confie no Senhor. Não fique focando nas suas limitações ou nas suas fraquezas. Deus chamou e o capacitou para viver uma vida feliz e vitoriosa, porque fiel é aquele que prometeu. Esse mês será um mês extraordinário, cheio de realizações e conquistas em Deus, porque em Cristo somos mais que vencedores. Salmo 91, versículo 11 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Descanse em Deus. Se estamos no centro da vontade de Deus, se estamos com os ouvidos sensíveis à sua voz, à sua direção, descansa à sombra do Onipotente. E esse mês será um mês maravilhoso, onde você vai desfrutá-lo plenamente e vencer em Deus. Sabe, Caleb percebeu a insegurança daqueles homens, mas ele parou na hora e tratou de colocar coragem e confiança através da ação que ele disse que deveríamos tomar,
que ele deveria tomar junto com aquele povo. Também precisamos tomar a mesma decisão de Caleb. Quando a insegurança chegar, a gente tem que falar, não, vamos fazer, vamos realizar. Não estamos sós. Concentre-se no seu potencial, não nas suas limitações. Concentre-se em Deus, aquele que te dá capacidade para realizar. Porque dele vem o querer, o dele vem o sim, o dele vem o realizar. Às vezes o inimigo da nossa alma, Satanás, deseja colocar um ponto final. Mas vem Deus com todo o seu poder e glória e coloca uma vírgula dizendo, continua, continua, seja firme, corajoso, a vitória é certa. Em quem você vai colocar os seus ouvidos? Em quem você vai ouvir? Onde você vai ajustar a sua frequência? Na voz do inimigo? Nas circunstâncias que você está enxergando? Ou naquele que diz, estou contigo, levanta, anda, caminha, marcha? Segunda coisa que precisamos entender, que aprendemos com esse texto, é evite as comparações. Evite as comparações. Tá? Para superar a insegurança, precisamos evitar as comparações. Nunca se compare com outras pessoas, nunca se compare com outros recursos que outras pessoas têm. Não. Sabe, a primeira coisa daqueles espias foi comparar-se com o povo que habitava ali. Ele olhou para aquele povo, viu que eles eram maiores, que eles eram melhores, que eles tinham mais recursos, que eles eram gigantes, que eles viviam dentro de uma cidade fortificada. Ei, a comparação é a pior coisa que podemos fazer. Cada um é uma peça exclusiva na estrutura de Deus e no seu reino. Cada um tem o seu potencial, cada um tem a sua capacidade, cada um tem os seus talentos e cada um vai ser usado conforme a soberania e a vontade de Deus. Para Deus, cada um é fundamental para a realização do seu propósito e do seu plano. Não se compare, não faça que nem os espias que se compararam, olharam para o povo deles, viram que eram gigantes, cheios de recursos e vivendo numa cidade completamente fortificada. E olhou para o povo dele, Israel, que vivia em tendas. De repente tinha um exército menor. Não se compare, não se compare. Eles fizeram isso. No verso 28 que lemos, diz assim, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, ou seja, os gigantes. Olha para onde o povo estava olhando. Sabe, queridos, quanto maior o desafio, grava isso que eu vou dizer, quanto maior o desafio, quanto maior o gigante, maior o milagre. Maior é o poder de Deus. Nunca esqueça disso. Quanto maior é o desafio, quanto maior é a montanha, quanto maior é o gigante, maior vai ser a manifestação de Deus sobre a sua vida. Se você olhar para um problema e ver o tamanho desse problema, foque na seguinte questão: o agir do meu Deus vai ser extraordinário diante desse problema, diante disso que me assola, porque Deus é sempre maior do tamanho daquilo que te enfrenta. Deus é sempre maior do tamanho daquilo que te enfrenta. Então, quando você olhar gigantes, terras fortificadas, louve a Deus, adore ao Senhor, porque o agir dele vai ser muito maior. Porque o agir de Deus é proporcional ao desafio que você está enfrentando. Quanto maior for o desafio, mais extraordinário é o milagre. Não esqueça disso. Não esqueça disso. A comparação sempre vai nos diminuir. A comparação sempre vai nos fazer pequenos
diante daquilo que estamos comparando. Não faça isso. Não faça isso. Não se compare jamais. Você deve sempre focar na sua missão, focar naquilo que Deus te deu para fazer, cumprir aquilo que Deus te deu como tarefa, trilhar o caminho que Deus te deu para percorrer e tomar a terra que Deus te deu como herança. Existe uma herança, existe uma terra a ser conquistada, existe um objetivo a ser realizado. Foque nisso. Foque nisso. Amém, queridos? E terceiro e último ponto importante que podemos extrair desse texto que lemos é: descubra a verdadeira fonte da confiança. Sabe, se você primeiro precisa se concentrar no seu potencial e não nas suas limitações, e em segundo evitar as comparações, esse ponto eu considero extremamente importante. Descubra a verdadeira fonte da sua confiança. A sua confiança não vem de você. A sua confiança não vem nos seus recursos. A sua confiança não vem na força do seu braço. Não. A sua confiança vem do Senhor. Então, terceiro e último ponto: descubra a verdadeira fonte da confiança. Caleb percebeu isso. E a confiança que ele teve diante daquele discurso negativo do povo foi o verso 30 que já lemos. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos a posse da terra. Ele falou: vamos agir, vamos fazer o que tem que ser feito, vamos trilhar o que precisa ser trilhado, vamos conquistar o que precisa ser conquistado, vamos realizar aquilo que Deus pediu que realizássemos. Porém, é certo que venceremos, porque a confiança não estava nele, nem no exército que ele tinha, nem em Moisés, que era o líder, tanto o líder principal como o espiritual da nação. Ele estava confiando em Deus, em tudo aquilo que Deus já tinha realizado com aquele povo. Caleb sabia em quem ele cria, em quem ele estava crendo. E ele disse: é certo que venceremos. Amém, queridos? Vocês estão comigo? Caleb não estava confiando nas pessoas, ou até mesmo na força que ele tinha, mas ele estava confiando no Senhor. E eu pergunto: em quem você tem posto a sua confiança? Em quem você está colocando a sua esperança, a sua perspectiva? Precisamos olhar na direção certa. Caleb não tinha confiança em outras coisas a não ser no Senhor. Caleb só estava olhando para o Senhor. E o mais interessante é que no final dessa história, de todo aquele povo que saiu do Egito, todos eles, só 2 possuíram a terra prometida: Caleb e Josué. Porque eles estavam olhando na direção certa. Eles estavam colocando a sua confiança na pessoa certa. E eles conquistaram a terra prometida. Sinta-se seguro em Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 26 diz: pois o Senhor Deus será a tua segurança. Pois o Senhor Deus será a tua segurança. Às vezes confiamos em tudo, por isso nos frustramos e nos sentimos inseguros. Troque tudo pelo Senhor. Troque tudo por um Deus soberano. Troque tudo por um Deus que tudo pode e tudo faz. Então, queridos, estamos enfrentando aí um novo mês. Hoje estamos à porta desse novo mês. Não sabemos o que vai acontecer, não sabemos o que vem pela frente, mas concentre no seu potencial e não na sua limitação. Evite as comparações e descubra a verdadeira fonte de segurança para a sua vida. E eu quero finalizar esse devocional lendo com vocês Salmo 27, versículo 3, que diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim,
Meu coração não temerá, ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Confiante. Amém? Não se apavore, não se assuste, não viva inseguro. Você está sobre a proteção, sobre a orientação, sobre os planos de Deus. Continue marchando e vamos atravessar esse mês cheio da graça, do favor, da orientação e da proteção de Deus. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis deixar no devocional de hoje. Não viva de forma insegura, viva completamente confiante num Deus soberano. Né? Como diz a própria palavra de Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Confie nas promessas de Deus. Enfrente esse novo dia que está iniciando hoje com essa confiança. E descanse, apesar de um novo mês chegando, descanse no Senhor. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar para a gente finalizar esse devocional cheio de confiança, graça, favor de Deus, sentindo a sua proteção e que esse dia seja um dia extraordinário na presença de Deus. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus que continuamos nessa presença maravilhosa. É no nome de Jesus que aqui estamos. Obrigado, Senhor, por este novo dia. Obrigado por esta nova manhã que está se iniciando sobre a vida de cada um de nós. Obrigado, Senhor, por este novo mês que estamos à porta. É verdade, não sabemos o que virá, não sabemos o que irá acontecer, mas o futuro pertence a Ti. Sabemos que os Teus planos e os Teus propósitos para a nossa vida são maiores e melhores do que tudo aquilo que possamos imaginar e pensar. Sabemos das nossas limitações, sabemos que somos fracos diante de certas situações, mas nos fortalecemos no Senhor. Somos cheios do Espírito Santo e isso é a garantia de que venceremos. Pai, que os nossos olhos estejam realmente focados no Senhor e não nas circunstâncias, não nos desafios, não nos gigantes que nos enfrentam, mas os nossos olhos estão focados no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, aquele que tudo pode, aquele que tudo faz, aquele que é maior do que tudo e todos e que reina, e que esse governo jamais terá fim. Pai, obrigado. Obrigado por hoje nos fortalecer mais. Obrigado por aumentar mais a nossa fé. Obrigado por colocar em nós certezas inabaláveis de que venceremos, subiremos e venceremos na certeza do Deus que servimos. Obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é maravilhosa. A Tua palavra vem de encontro com as nossas necessidades, as nossas questões mais íntimas. A Tua palavra restaura, preenche, conforta, corrige. Obrigado pela Tua palavra. Que possamos ter essa vontade de ler todos os dias, de meditar na Tua palavra todos os dias, porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela ilumina o nosso caminho e temos a certeza de que conquistaremos tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos despertar e nos trazer aqui na Tua presença, porque este momento já foi preparado pelo Senhor. Sabemos que tudo, Senhor, acontece debaixo da Tua soberania, da Tua permissão, da Tua vontade, e que assim seja sempre, Senhor. Que possamos estar sempre disponíveis, com os nossos ouvidos sensíveis à Tua voz e com o nosso coração como terra fértil, para receber a Tua boa semente e frutificar para a honra e glória do Teu nome. Pai, eu te peço agora por todos que estão online comigo, que esta palavra penetre no mais íntimo de cada um e produza
um fruto do entendimento, onde eles possam entender e ser despertos pela Tua palavra e enfrentarem esse novo mês, esse novo dia, cheio de confiança, cheio de certeza e graça de que será o melhor mês, o melhor dia da vida deles. Que esta palavra possa ecoar durante o dia de hoje, ecoar durante esse mês, em que eles possam desfrutar o melhor que está por vir, porque eu tenho certeza que os dias melhores de cada um deles estão à frente e serão vividos e desfrutados em Cristo Jesus. Pai, eu te peço que o Senhor abençoe agora todas as esferas da vida deles, financeira, sentimental, de relacionamentos, de filhos, trabalho, profissão, que a tua boa mão esteja estendida sobre todas essas áreas e renova-os, Senhor, na tua presença, que eles possam ser extremamente abençoados, que eles possam ser guardados e protegidos pelo Senhor. Tudo que eles fizerem hoje, tudo que eles tomarem como decisão hoje, seja baseado na tua palavra, na tua vontade, e que mais uma vez, Senhor, eu te peço que o seu nome seja glorificado na vida de cada um deles. Abençoa a sua casa, seus filhos, seus negócios, e que eles possam desfrutar desse dia plenamente. Pai, eu não oro só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que o Senhor os abençoe de forma sobrenatural. Que esta palavra seja vida no coração de cada um deles. E que eles possam serem transformados por esta palavra. Nos abençoe em tudo, Pai. E que eles continuem caminhando rumo à terra prometida. Porque é para lá que estamos indo. E é para lá que é certo que chegaremos. Porque venceremos em nome de Jesus. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe, que Deus possa fazer essa palavra produzir frutos na vida de vocês. Amém? Continuamos com o nosso desafio, apesar de hoje ser dia 1º, vamos ler Provérbios 31 para finalizar e a partir de amanhã estaremos lendo o livro de Salmos. Vamos juntos ler a palavra do Senhor. O livro de Salmos é um livro extenso, então a gente vai demorar mais de um mês para ler, mas vamos ler um capítulo de Salmo por dia. Salmos é o inário do povo, Salmos é o livro de oração daquele povo, e a gente tem muito que aprender com o livro de Salmos. Vamos ler o livro de Salmos a partir de amanhã, e tudo aquilo que você lê, coloque lá nos seus stories, vamos marcar, pode marcar o meu perfil, porque é uma forma da gente divulgar, é uma forma da gente mostrar que estamos caminhando na leitura da palavra, e quem quiser pode nos acompanhar, tá bom? Será uma bênção, tá bom, queridos? Obrigado pelo carinho de vocês, pela coragem de vocês estarem todo dia às 6 horas da manhã aí de pé, nos acompanhando, que possamos caminhar juntos. Enquanto Deus der graça e força, estaremos aqui todos os dias às 6 horas da manhã, sempre trazendo uma palavra, sempre trazendo um momento de oração, para que a gente possa crescer no Senhor, conhecer mais o Senhor. Viva por Deus, viva em Deus, e vai valer a pena, tá bom? Que o seu dia seja um dia maravilhoso e que o seu mês seja um mês extremamente pleno, cheio da graça, do favor de Deus, e que a mão de Deus esteja sobre a sua vida neste novo mês. Vá confiando, vá marchando, que Deus é por você. Amém, queridos? Que Deus abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir, estaremos aqui às 6 horas da manhã. Fiquem com Deus e até amanhã. Amém, Beth. Que Deus abençoe, querida. Fiquem com Deus.